Começando mais um podcast Raízes, hoje o episódio de número 7 desse podcast que falamos sobre família, relacionamento não só entre o esposo e a esposa, mas os filhos, entre irmãos, às vezes entre parentes e até mesmo em alguns momentos entre amigos também. Podcast que não fala só sobre família, mas relacionamentos também são muito importantes. O que Deus espera disso? Como a gente já sabe, estudando a Bíblia, é o segundo mandamento, amar o próximo. Hoje vamos estar escutando nosso irmão Gerson, trazendo mais algumas reflexões para a gente sobre a Bíblia, sobre família. Espero que você goste e se tiver qualquer dúvida nos mande, para que a gente possa conversar. Olá, irmãos. Como temática desse podcast, quero falar sobre a felicidade, né, na família. Acho que um bom trecho que resume isso para mim é Salmo 128, aonde diz o autor que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ó Senhor, te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então, esse salmo, né, ele é um salmo bem encorajador, que unido ao salmo anterior, ao 127, eles trazem, né, bastante informação sobre essa satisfação, sobre a felicidade que nós podemos encontrar dentro da família, né? E essa felicidade na família, ela depende, né, e está ligada diretamente ao nosso relacionamento com Deus, né? Ele descreve aqui uma estrutura muito bonita, né, sobre o homem feliz, né, sobre o lugar da mulher, o lugar dos filhos, né, cada um desenvolvendo bem o seu papel dentro do lar. Então, esse salmo, ele é um salmo muito especial, né, é muito bacana pensar sobre ele, o quanto é valioso, né, a gente pensar sobre a família estar junta, cada um cumprindo bem o papel que Deus ele estabeleceu. Então, por isso ele é muito significativo, né? Porque ele fala, né, da família junta no dia a dia, vivendo a vida comum do lar, seja o homem trabalhando para prover para o lar, versículo 2, ou a esposa juntamente com os filhos ao redor da mesa, participando ali daquele momento em família, seja de refeições ou de realmente diálogos e etc. Então, é uma passagem bem significativa. E falando especificamente sobre versículos 2 e 3, ah, a gente vê algo importante, né? Quando eu penso sobre esses salmos, eu penso sobre a necessidade, né, que tem, né, especificamente do homem, né, de poder realmente ser o provedor do lar, ser aquele que assume a responsabilidade, né, que o homem não deve cumprir a de maneira negativa, né, a sua missão, né, de realmente prover para o lar. Ele não deve comer o pão da preguiça, né, mas de fato ele deve entender que é do trabalho das mãos, né, que Deus ele vai dar o comer, que é do trabalho das mãos que Deus ele vai dar o sustento, né. Então a gente vê aqui a necessidade de trabalhar. Então o homem precisa estar disposto, né, seja no verão, no inverno, nos momentos calmos ou quando a maré estiver alta, né? Ele precisa estar disposto a trabalhar, né? Porque é através do trabalho que o Senhor dá que o homem vai prover para o lar, né? E assim, homens dedicados, empenhados, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo que eles fazem, eles serão felizes, né? E as coisas elas tendem a ir bem, né? Porque o Senhor está sendo respeitado, está sendo honrado em primeiro lugar na família. Penso também sobre o versículo 3, né, sobre o aspecto da família, quando ele fala sobre a esposa e os filhos, né? Ele diz em versículo 3: tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. E uma outra questão é: teus filhos, como rebentos da oliveira, estarão ao redor da tua mesa, né? Então ele mostra aqui uma família unida, né? Ele fala que
a esposa, né, vai ser como uma videira frutífera. É, é interessante pensar sobre isso, né, que o homem ele tem um papel especial, né, de poder guiar, né, a esposa para mais perto do Senhor, de poder viver a vida comum do lar, de poder contribuir com a vida espiritual da esposa, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos em primeiro lugar, sendo um exemplo para ela. E, e isso vai encorajar, né, nossas esposas a ser como videiras frutíferas, né? Pensa sobre a ideia de uma plantação de uva, né, que dá o fruto no seu devido tempo, né? Quantos frutos nossas esposas podem dar à nossa família, a nós maridos, né? Se nós homens formos homens que temem ao Senhor, que de fato andam nos seus caminhos, que cumprem bem as suas responsabilidades, do trabalho das mãos, comerás. Então, eu acho muito belo essa figura aqui da esposa, né, sendo como uma videira frutífera, né? Então, a gente deve pensar sobre isso, né? Como têm sido os frutos da nossa esposa, né? O que eu posso fazer para encorajar mais ela, para ajudar ela, né, a desenvolver esses frutos, né? Como que está o meu temor pelo Senhor dentro do lar, o meu respeito pelo Senhor, né? Como que está o meu andar, né? Será que a gente de fato tem andado no caminho do Senhor? Então, eu penso bastante sobre isso quando eu olho para esse trecho. Uma outra questão também importante aqui é sobre os filhos, né? Ele fala que os filhos, eles são como rebentos da oliveira, né? Que estão ao redor da mesa, né? Então, era comum naquela região ali da época, né? Eles plantarem oliveiras, né? E ao redor da oliveiras, eles iam colocando os rebentos, né? Que seriam as plantinhas novas, né? Que ficavam ali ao redor da oliveira. Pensa sobre isso, né? Sobre a ideia do marido da mulher ali como colunas ali naquela casa, a mesa, por exemplo, e os filhos ao redor, né, sentado ali ao redor da oliveira, aprendendo, né, junto com o pai e com a mãe. Pensa sobre os filhos ali sentado para poder compartilhar a hora do almoço, para poder compartilhar do dia, para poder orar juntos. Acho que o versículo 3 é um bom ponto para refletir sobre nossos dias atuais. Hoje em dia, as famílias, elas passam pouquíssimo tempo juntos, né? E quando estão juntas em casa, elas às vezes acabam se isolando, elas não vivem a vida comum do lar. Muito importante, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que os homens vivam a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a mulher, como parte mais frágil, né? Para que as orações de fato não sejam interrompidas. Então, quando eu olho para esse versículo, eu penso também sobre a necessidade de estar ali juntos, ao redor da mesa, partilhando as emoções, partilhando as lutas, partilhando as conquistas dos filhos, as novas escolhas, partilhando os momentos de luto, partilhando os momentos de recompensa que Deus dá à família. Então, a gente precisa cultivar isso também dentro do lar, estar juntos à mesa. Acho que estar ao redor da mesa é algo muito significativo para uma família cristã, né? Então, vamos desenvolver isso em nossos lares, vamos estar juntos, né? Afinal, foi ao redor da mesa, né, que Jesus sentou com seus discípulos para partir o pão e para deixar ali uma bela lição sobre a sua morte, né, sobre a sua ressurreição, sobre o amor, né, que ele tem por cada um de nós, né? Então, ao redor da mesa, nós podemos juntos edificar a nossa família, esposas e filhos, né, a incentivando ambos, né, a temer mais o Senhor, a andar nos seus caminhos, a cumprir a sua lei, né? Então, acho que esse é um bom encorajamento para o povo de Deus, né? Ele fala no versículo seguinte, né, 4 e 5, né, que Deus vai abençoar Sião e Jerusalém. Então, quando famílias são edificadas na presença do Senhor, marido, mulher e filhos, isso vai, de uma certa forma, trazer bênção para o povo de Deus, né? E que de fato assim seja, né? Então, sejamos homens e mulheres que temem ao Senhor e que andam nos seus caminhos, né? E assim que, através da bondade do Senhor, possamos ver a prosperidade de nossa geração, vendo os filhos dos nossos filhos, né? E de fato nos alegrando no Senhor. Algumas famílias, né? Irão lidar
com alguns desafios, né? E esses salmos, ele é um remédio, né? Para muitas questões, né? Para muitos conflitos vivenciados no lar, né? Às vezes as coisas no lar não vão dar certo, né? E às vezes não dão certo porque a família não está temendo o Senhor, né? Nós, dentro da família, precisamos respeitar o Senhor, temer ao Senhor, temer a Sua palavra, né? A própria palavra diz, Provérbios 1, versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já os loucos vão desprezar a sabedoria e o ensino. Então, o primeiro passo para ser sábio dentro da família é temer o Senhor. Então, geralmente, quando as coisas não estão dando certo, é porque o Senhor não está no seu devido lugar. Então, o primeiro passo é parar, orar, é tentar refletir sobre como o marido, mulher e filhos têm realmente respeitado o Senhor e a sua palavra dentro do lar, né? Porque quando a gente teme ao Senhor, a gente vai ser bem-aventurado dentro do nosso lar, né? Mas temer ao Senhor não só no sentido de uma reflexão mental, mas isso também envolve algum desafio, né? Porque desafios práticos, porque aquele que teme ao Senhor, ele também é desafiado pelo próprio Senhor a andar nos seus caminhos, né? Então, geralmente quando as coisas no lar elas não estão indo bem, né? É porque não estamos temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos dentro do lar, né? Conflitos comuns que vão acontecer dentro do lar são conflitos de negligências, versículo 2. Às vezes passamos por crises financeiras que sobrevêm de situações eh, da vida aqui debaixo do sol, né, ao acaso, e às vezes crises que sobrevêm por alguma negligência ou por falta de sabedoria, né? Às vezes o marido deixa de prover para o lar, ah, pode agir com preguiça, né, em determinada questão do seu trabalho e a família vem a ser penalizada, né? E a gente aprende em versículo 2 que quando o homem trabalha com suas próprias mãos, né, a ideia do trabalho de tuas mãos é que ele se envolve naquilo que ele faz pessoalmente, ele consegue ter no Senhor felicidade, né? E tudo vai bem, né, na casa dele, porque ele realmente está compromissado, né, com aquilo que Deus deu para ele, né? Ah, às vezes, esposas e filhos e marido, versículo 3, eles estão desunidos dentro de casa, cada um no seu quarto, cada um na sua vida, no seu mundo, mas a gente aprende aqui em versículo 3 a importância de estar juntos dentro do lar. É um bom exercício, versículo 3, para uma família que está em conflito, que está desunida, para desenvolver a comunicação. Comunicação dentro do lar é algo muito importante, né? Sempre coloco para alguns casais essa sugestão, né? Quando casais têm problemas com comunicação ou comunicação com os filhos, né? Eu pergunto como que está a convivência ao redor da mesa. Então, estar ao redor da mesa, né? Nos faz aprender bastante sobre o outro, a pensar sobre as necessidades do outro, sobre os valores do outro, sobre as conquistas, momentos bons e difíceis que o outro tem passado. Então, a espécie de um bálsamo, né, que a gente tem, simbolicamente falando, né, ao estar ao redor da mesa, né. Então, de fato, esse é um salmo que ajuda bastante na resolução de conflitos, né, e podemos encontrar bastante conselhos práticos na palavra a respeito da família.